Bom dia, gente gira, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu disse que se houvesse alguma coisa no Big Brother eu vinha fazer vídeo, mas eu não esperava que fosse tão rápido. O último vídeo que eu fiz saiu o quê? Na segunda-feira, hoje é quarta, portanto o que aconteceu foi ontem. Mas eu já estava a prever que isto ia acontecer, porque ontem, depois das atitudes todas machistas e homofóbicas que o Sr. Helder teve, ele tinha que ser punido de alguma maneira e ontem foi isso que aconteceu. O Cláudio foi lá à casa e puniu, entre aspas, porque muitas entre aspas, porque não é a punição ficar mais uma semana depois daquilo que ele fez e depois daquilo que ele disse. Mas, como a TVI tem que fazer dinheiro, não é? Prontos, não é? Então, o que é que aconteceu? Vou-vos explicar duas situações, que foi o que apareceu ontem, mas já aconteceram mais, e eu já falei delas nos vídeos anteriores. Então, o Helder, tipo, na noite de domingo para segunda, acho eu, ou de segunda para terça, já não me lembro, estava a falar com o Pedro Alves, o outro, estava a falar com a Soraya e estava a falar com a Yuri. Estavam a fazer uma prova do elástico. E ele fez um comentário muito infeliz, muito mesmo. E ele viu-se que ele tinha a noção que ia dizer merda, porque ele tapou a boca, mas disse na mesma. Portanto, não me venham com histórias que ele disse aquilo a brincar, porque ele sabia que estava a dizer uma coisa má. Ele virou-se para a Soraya e disse assim: eu prefiro ser mulherengo do que ser... E ele apontou para o Edma. O Edma é gay, toda a gente sabe. E ele apontou para o Edma, do género: eu prefiro ser mulherengo do que ser gay. A Soraya deu-lhe logo nas orelhas, logo, ela e a Yuri. E ele: ai não, vocês não estão a perceber, vocês não estão a perceber. Não, porque as mulheres são burras, toda a gente é burra, ninguém percebe. Ele a dizer: eu estava a brincar, eu tenho muitos, gosto muitos, eu tenho muitos deles, dessas pessoas, tu estás a falar de quem, caralho? Dessas pessoas, parece que ele não conseguiu dizer ninguém nem homossexual, e depois a explicação do Pedro Alves foi: é que não se pode dizer essas coisas, porque as pessoas são muito sensíveis e podem levar a mal, e depois de não sei... Ai, caralho, o outro. Nossa Senhora. E então, o Cláudio ontem foi lá dizer que ele está para votações para sair ou não no domingo. É óbvio que ele não vai sair, porque há muita gente machista, muita gente homofóbica em Portugal e que acha que aquilo é uma brincadeira. Vamos todos nos rir da parvoeira que ele disse, vamos todos. Que ridículo. Outra situação que ele fez, que foi logo na gala. Ele conheceu a Jéssica e aquela... Eu falei disto. A cadeira estava molhada porque tinha estado lá uma ovelha. Ele passa a mão e diz: ela já está toda molhada. É insinuar que a rapariga estava toda molhada porque o viu. Tipo... ridículo. E é mais uma brincadeira. Porque vão-se acumulando as brincadeiras. A única que disse alguma coisa de jeito foi a Yuri. E mesmo assim ontem estavam todos a chorar. Eu não percebo, eu não consigo compreender, não cabe em mim como é que eles estavam todos a chorar depois de verem as imagens, da maneira como ele falou. É que é assim. Uma coisa é a gente estar a brincar, estamos a brincar, não estamos a ofender ninguém, Outra coisa é a gente dizer com maldade. Ele disse com maldade, não venham cá com histórias. Por isso é que ele, quando o Cláudio falou com ele e deu-lhe nas orelhas, ele começou a chorar feito criança de 6 anos. Foi ridículo. Se ele era um homenzinho, como ele diz, não é? Ele só tem é que ter os tomates no sítio, saber que errou, ir pedir desculpa e pronto. Se ele tivesse ido pedir desculpa ao Edmar, normal, não precisava estar a chorar, não precisava fazer aquela figura a babar-se e o reino a cair, tipo, é ridículo. Eu já vi muita gente no YouTube a pedir desculpas assim, desculpas falsas que a gente vê ao longe que são falsas,
por causa de atitudes machistas, racistas, xenofóbicas, e é ridículo. E não estou só a falar do YouTube, estou a falar nas pessoas conhecidas em geral. Portanto, acho ridículo aquela figurazinha de estou a bater em mim próprio, parecia uma criança, quando a mãe apanha a criança, que ela está a fazer alguma coisa de mal, começa a chorar, a arrancar cabelos e dar socos na cara. É tipo, foi tão estúpido. Se ele tivesse dito tomates, tivesse ido ao pé da Jéssica e dizer assim, desculpa pelo aquilo que eu disse, e Edmar, desculpa pelo aquilo que eu disse, isto tinha passado ao lado. Mas não, porque ele vai continuar a fazer isto, porque estão a passar pano na cabeça dele, porque todos ali, ai pá, eu fiquei triste com a Ana Catarina, eu fiquei triste com a Slávia, porque eu pensava que elas iam dizer outra coisa, porque aquilo foi ridículo. Ele ainda, ai meu Deus, ele ainda disse que, ele ainda comparou dizer gay a dizer preto, tipo, não, só tem uma conotação negativa se tu quiseres na tua cabeça que tenha uma conotação negativa. Alguém que lhe deu uma chapada naquela cara para ver se ele acorda para a vida. Ele já se tinha metido com a Soraya e ao mesmo tempo que a Jéssica. Ele já tinha tido comentários desnecessários com a Yuri. A Yuri ficou de uma maneira, é que tipo, viu-se que ela não estava agradada de estar a falar com aquele homem. No Zoom ainda, no Zoom. Epá, a sério, foi ridículo. E depois, tinha que ser, não é? Vêm de lá os machos todos a proteger o machozinho pequenino, não é? Porque somos todos muito fortes. O Alves, que esteve a falar com a Slávia, e até teve uma conversa, como deve de ser com a Slávia, de tarde, mais à tarde, ao fim da tarde, o que é que começou a dizer? Ai, claro que as mulheres gostam de elogios, como é óbvio, qual é que é a mulher que não gosta de elogios? Meu querido amor da minha vida, deixa-me te explicar uma coisa. Não é que a gente não goste de elogios, é a pessoa que diz os elogios. Porque uma coisa é eu ter confiança com aquela pessoa e aquela pessoa me elogiar, outra coisa é eu sair de casa e estarem homens na rua que eu não conheço lado nenhum, a galar-me, a chamar-me e a dizer assim, ai, és tão bonita, és tão gata, és tão gostosa, és tão tesuda. Já me aconteceu e eu sou gorda e eu senti-me mal. Eu senti-me mal, eu não me devia ter sentido mal, quem se devia ter sentido mal eram eles. Que estão a invadir um espaço de uma pessoa que não conhecem de lado nenhum. Isso é que vocês deviam aprender, isso é que a voz devia ter dito, o Big Brother devia ter dito a vocês todos. É verdade, não posso dizer mal, que o Cláudio e o Big Brother disseram ali coisas espetaculares e deram barro ao Helder e não sei o quê, mas tem que ser mais, tem que fazer dele um exemplo, não podem deixar que isto passe, que isto é ridículo, disto assim pode criar isto assim. É assim que começa, é com estas brincadeiras, com a brincadeira de deixa-me ver se o teu cu está... Ele não fez isto, calma, mas o que passa de como é que é, tu és tão bonita? Ou como ao Pedro Alves, vai vestir uns calções. Porquê é que ela tem que vestir uns calções, a Jéssica? Está-te a incomodar, é? É que a Slávia disse exatamente isso, está-te a incomodar? Está-te a fazer com que tu penses alguma coisa que não deves? Por amor de Deus, não é? É tipo ridículo. Já agora as mulheres são culpadas pelas violações porque estão vestidas de uma certa maneira. Não sejamos hipócritas, está bem? A culpa é dos homens, sim. A culpa é dos homens. E não me venham com a merda das tradições e com a merda da educação. Parte de cada um. A maldade parte de cada um. Não é por eu querer, ai meu Deus, aquele homem é tão bonito, que eu vou dizer a toda a gente, a todo mundo, ai, comia aquele gajo. Não, parte de cada um, parte da consciência, parte de dentro da pessoa. Não me venham com merdas que o homem estava a brincar. Estava a brincar? Ele quer saltar para cima de qualquer coisa que mexa e foi isso que a Soraya disse. E ele, ai não. Não o quê, caralho? Mas não o quê? Ontem foi um nojo ver aquilo. Foi ridículo, ainda há pessoas a proteger. Ontem vi as sondagens que estava no BB20, no Instagram, e estava 48% para ele sair e 50% e qualquer coisa para ele ficar. Tipo, ridículo. Eu sei que ele vai ficar, eu sei perfeitamente que ele vai ficar, porque isto vai passar ao lado. É que, ai, foi tão estúpido. E Yuri,
A Yuri ontem estava a falar com ela à noite, que eu só vi mais um bocadinho porque eu estava estressada, porque isto irrita-me, porque eu faço parte da comunidade LGBTQIA+, e pronto, aquilo afetou-me, apesar de não ter magoado o Edmar. Toda a gente cá fora, ou a maior parte das pessoas cá fora, sentem que foram afetadas de alguma maneira porque já presenciaram aquilo. Aquelas atuações, aquelas figuras. E isso tem que ser apontado. Ontem a Yuri estava a falar com o Helder e taparam a merda do som no TV 24. Eles taparam a merda do som, não sei se foi de propósito, não posso pôr a mão no fogo por ninguém, mas taparam o som quando ele ia dizer as palavras que ele ia dizer. Foi ridículo, só viu depois o fim da conversa. E a Yuri fez ali um comentário que tipo, ela estava a ser certa, estava a dizer as coisas como deve ser e depois baralhou-se toda. Mas pronto, também não se pode culpar a rapariga, que ela disse que o Pedro Alves também é outro, o bombeiro também é outro, cambada de machistas, meu Deus do céu, aquela casa está cheia. Só que isto como não é o Brasil, eles vão todos ficar. E aposto que a seguir quem vai a votações é as raparigas. E as raparigas metade vão ser todas votadas pelos homens. Mas tudo bem. A Yuri estava a falar com o Helder e começou só ouviu a parte dela falar dos trans. E ela começou a explicar e ele assim, tu devias ter ficado ofendida, mas não ficaste ofendida com aquilo que o bombeiro disse, tu parecias uma traveca. Essa palavra nem sequer devia existir. Traveca, o que é isso? Nós temos pessoas que são transexuais, que têm uma vida que eles não escolheram, nascer naquele corpo, o corpo que eles não se identificam, e têm uma batalha interna para ser a pessoa que eles querem ser. E estão a gozar com isso na televisão. É ridículo. E temos os drag queens. Eu não sei se era isso que eles queriam dizer, se era drag queens ou transexual, mas a palavra existe. Portanto, a palavra tem que ser dita. Não é traveca, que a gente não está em Torres Vedras no carnaval. A gente não está em Torres Vedras no carnaval. Por amor de Deus, respeito pelas pessoas. Que elas também pagam impostos, elas também fazem render dinheiro cá em Portugal. Portanto, respeito pelas pessoas. Isto é ridículo. Aquilo que o Helder disse, e depois passou-lhe. Ele estava a chorar para caralho, não é? Estava a chorar, e arrancar cabelos, ia dar socos na cara e queria falar com a mãe. E queria falar com a mãe porque ele é uma criança de 6 anos, portanto ele, pronto, tem aquelas atitudes. E achamos todos muita piada. Todos não, graças a Deus. E depois vêm pessoas defendê-lo e dizer que foi um exagero. Que horror, que exagero. Agora ficar nomeado, que estupidez. Ficar nomeado não, porque ele nem sequer está nomeado. E o que eu achei estranho foi, quando depois do telejornal da TVI, o Cláudio Ramos foi lá dizer para quem é que eles deviam votar. Onde é que estava o Helder para votar que sim ou que não? Não estava, não é? Pois é, vocês são muito espertos. Deu à tarde, mas não deu à noite. Tudo bem, eu sei que ele vai ficar, portanto, quer lá saber. Mas eu espero sinceramente que as mulheres lá da casa tenham aberto os olhos e que, eu sei que não, mas pronto, e que não passem mais pano por cima dele, nem por cima do Alves, nem por cima do bombeiro. Ainda houve outra pessoa que disse uma coisa que não devia, que foi o Diogo sobre a APAV. Mas vamos passar por cima disso porque isso não interessa para nada. Eu espero sinceramente que este seja o último vídeo que eu faço esta semana e que só faça na segunda-feira para dizer quem é que foi a votos e quem é que saiu. E falar dos novos concorrentes. Eu espero sinceramente, porque isto é uma vergonha. E se ele fizer alguma coisa pior do que ele já fez, que eu acho, meu Deus, impossível, mas se ele por acaso passar a mão na perna de alguém, passar a mão no rabo de alguém, passar a mão onde não deve e a pessoa ficar incomodada, eu espero que vocês façam alguma coisa na TVI. Porque de uma coisinha assim pode virar uma coisinha assim. Vocês sabem perfeitamente que cá em Portugal as pessoas que estão marcadas como pessoas de risco, pessoas que sofrem maus tratos em casa, a maior parte é morta pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado. Portanto, de uma coisa assim pode virar uma coisa assim. Quem é que me diz que esses namorados não começaram com brincadeiras como o Helder? Ninguém, não é? Pois é.
Portanto, vou ficar por aqui e adeus. E eu esqueci-me de uma coisa. Ele estava a dizer que os comediantes podem fazer piadas. Ele não é comediante, o Hélder. O Hélder não é comediante. Se fosses comediante não estavas aí dentro da casa. Portanto, não compares a comédia, não compares as piadas com uma pessoa normal da rua. Normal, da rua. Tá bom? Pronto, adeus.